Lúcia Antunes é designer e ilustradora, estudou Design de Comunicação e Ilustração Científica e é professora assistente na Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Desde cedo que mostrou um talento enorme para o desenho, é muito cuidadosa e atenta ao pormenor, eu diria até ligeiramente obsessiva, qualidades que a distinguem como ilustradora. Olá, Lúcia. Obrigada por estares aqui. Gostava de saber quando é que surgiu este teu interesse pelo desenho. Se foi assim uma espécie de chamamento, se descobriste naturalmente que tinha jeito para a coisa. O desenho no geral ou o desenho científico? O desenho em geral. O desenho no geral desde sempre, não é? É mesmo o clássico caso desde pequenina. Gostava muito de desenhar. E obviamente foi uma coisa que sempre me definiu muito enquanto pessoa e nas coisas que eu gosto e nos interesses que eu tenho. Portanto, acompanhou-me desde sempre. Quando chegou àquela altura, como toda a gente chega para decidir o que é que eu vou fazer na faculdade, havia aquele momento de o que é que eu vou fazer? Vou mesmo para desenho, para pintura. Desenho não havia na altura, quando eu entrei para a faculdade não havia o curso de desenho. E eu também pintura também não era uma coisa que me interessasse como profissão. Acabei por ir para design de comunicação e acho que é uma coisa que é uma mais-valia mesmo para a minha atividade como ilustradora científica, porque lá está, a ilustração científica é comunicar e acho que no curso de design de comunicação eu aprendi muitas ferramentas que me permitiram pensar nos problemas e na resolução dos problemas de uma forma muito mais consequente. Mas pronto, essencialmente foi isso. Sim, entre o design e a ilustração científica há claramente um diálogo, pode haver um diálogo. Sim, o que me surpreende é que no design tu estás a responder a problemáticas de outras pessoas e aqui parece que há assim uma espécie de cliente silencioso que é o próprio objeto de estudo, portanto é o teu olho que está ali a tentar descobrir coisas no objeto e não há tanto um pedido de um cliente para resolver um problema. Não, a situação entre uma problemática de design e a problemática de ilustração científica é muito, muito semelhante, porque a partir do momento em que a ilustração científica só existe para um propósito da reprodução e existe para um propósito de comunicar ciência. Portanto, nesse sentido é muito, muito igual, ou seja, é-me encomendada ou é-me pedido uma ilustração, seja por um especialista de alguma matéria, para um paper, seja por alguma editora que é preciso fazer ilustrações para ilustrar um livro de determinado tema. Portanto, é sempre, e tudo o que eu faço na ilustração e todas as decisões que eu tomo são sempre em função daquele fim, não é? Sempre em função de como é que isto vai ser reproduzido, qual é que é o público para que ele é dirigido. Portanto, é uma problemática muito semelhante àquela de qualquer projeto de design, em que nós fazemos uma coisa, desenvolvemos uma coisa para um propósito específico. É claro que na ilustração há sempre, ou seja, isto continua a ser arte, não é? É uma arte que é extremamente condicionada, não de uma forma negativa, mas ou se calhar condicionada não é a palavra correta, se calhar é versada ou dirigida, construída com um propósito muito específico, mas continua a ser arte e continua a ter as abordagens que eu tenho quando decido fazer uma ilustração de determinada maneira. Obviamente que tem esses fatores em conta, que é para que público é que isto é, como é que isto vai ser reproduzido, mas também, obviamente, o input do próprio objeto, não é? Portanto, é essa a diferença. Mas na ilustração científica, eu sinto que há coisas objetivas que tu tens de cumprir. Sim. Isso, há uma metodologia certa? Te guias-te por algumas... Sim, obviamente. A metodologia, eu costumo dizer, a metodologia é o que faz uma ilustração científica, não é? Pronto, para além de posta aplicação, mas a metodologia é de facto o que a define portanto, nesse sentido, quer dizer, novamente, eu não acho que seja assim tão diferente, pelo menos na minha abordagem. Que engraçado, eu via a coisa completamente oposta. Eu sentia que era uma coisa mais objetiva de representação, enquanto no design eu sinto que há assim ali sim, é verdade, muitas áreas cinzentas. Não, é verdade, sim, há muitas áreas cinzentas. De gosto, não é? Sim, não, é verdade, tem gosto, o designer tem outro. Mas mesmo na ilustração também há. Obviamente que a ilustração científica, sim, não podes ter áreas cinzentas. Não dá. Que dependendo do nível que te é exigido
para aquela ilustração, ou seja, se eu estou a fazer uma ilustração, por exemplo, para uma publicação científica, quanto mais especializado é o público daquela ilustração, mais, não quero dizer espartilhado, mas mais definido e mais estanque tem que ser. Há vários níveis de profundidade mesmo na ilustração científica. Sim, completamente, sim. Okay. Daí é que eu digo que conforme o público que vai ler, que vai consumir aquela ilustração, eu tenho que adaptar o tipo de informação, a ilustração, exatamente, e o nível de informação, o nível de pormenor. Existem certos cânones que são específicos para certo tipo de ilustrações, e basicamente aquilo que eu posso assim explicar de uma forma mais simplificada não é? Quanto mais leigo o público é de determinada matéria, mais descontraída a abordagem pode ser, sem comprometer a representatividade científica, ou seja, o que eu estou a representar continua a ter que ser, não é? Correto, mas a abordagem que eu posso tomar, que eu posso ter, pode ser mais descontraída. Portanto, existe obviamente esses níveis de profundidade, não é na profundidade, mas e que nem às vezes nem sequer é de pormenor, é mesmo a abordagem que se toma e o tipo de decisões que eu tomo e que vão desde a dimensão à técnica. Okay. Porque obviamente que hoje em dia, a nível de reprodução, a problemática de ser uma coisa, por exemplo, a 4 cores ou não, ou cores de todo, ou a preto e branco já não é uma coisa que seja tão relevante, porque a impressão digital resolve um bocadinho isso. No entanto, tendencialmente, as ilustrações científicas para papéis científicos tendem a ser muito mais rígidas e muito mais estáticas. Eu não utilizo esta expressão de uma forma negativa, são características inerentes ao tipo de coisas que eu tenho que representar. Tendencialmente, as coisas para fins científicos costumam ser muito mais, por exemplo, a preto e branco, técnicas muito mais tradicionais. Portanto, a parte da cor é uma coisa que, dependendo do modelo, obviamente, não estão tão presentes, mas quer dizer, isto hoje em dia é uma coisa que começa-se a esbater muito, porque já não estamos presos aos meios de reprodução físicos. Os restringimentos técnicos, sim. Antigamente havia para muita coisa que se tinha que reproduzir e tinha que ser copiada, não convinha por vezes ser a cores, ou por exemplo papers científicos que aquilo convinha ser tudo a preto e branco, sem grande variação, e portanto a maior parte das ilustrações que eram feitas eram coisas muito mais a preto e branco e muito mais trabalho de linha. Hoje em dia já não é tanto isso, porque praticamente tudo o que é feito ou existe versão digital daquilo, ou então não há essa preocupação de ter que haver uma reprodução física, e então também acaba por ser mais fácil de se resolver. Também hoje em dia já não estou limitado aos meios tradicionais, posso fazer trabalhos totalmente em digital, em que existem todo uma trabalho preparatório que não existe quando se trabalha em meios tradicionais. Mas nesse caso desenhas diretamente em digital ou ainda passa pelo papel? Depende muito, não é? Depende do tempo que há. Por vezes é mais rápido fazer-se logo em digital, não porque o processo de realização do digital seja mais rápido, porque não é o mesmo tempo, mas, por exemplo, tudo que é processos de digitalização, de limpeza dos trabalhos, é uma coisa que é eliminada, e por vezes isso pode ser vantajoso. Outras vezes, quando se sabe que, por exemplo, sobretudo na fase inicial dos processos, que é a fase dos estudos preliminares e dos esboços que se fazem, por vezes é mais fácil fazer logo em digital, ou porque as referências que nos chegam são logo em digital, ou porque é mais fácil de se fazer alterações sem ter que estar a digitalizar e a enviar para ser aprovado. Portanto, por vezes é mais fácil, é mais rápido, mais imediato fazer-se logo em digital, mas sim, quer dizer, eu já fiz trabalhos totalmente em digital, desde o início ao fim, que não viram papel e que só existem no ramo do digital. É engraçado essa tradução, não é? Tu partes do mundo natural e depois vais logo para o digital, referindo-te ao mundo natural. Sim, exato. Então, há uns meses, quando te convidámos para fazer este projeto em torno do tema da falha, em que é que tu pensaste primeiro? Qual foi o teu ponto de partida? Qual foi depois a tua metodologia?
A partir do momento em que decidimos o tema ou... Logo no primeiro convite, não sei como é que entendeste este tema, porque o próprio tema da falha pode ser encarado com diferentes interpretações. Eu tinha, coincidentemente, tinha acabado de fazer um trabalho em que desenhei várias paisagens, e uma delas, paisagens de lagos, de vários habitats, vários tipos de habitat em lagos, e um deles era, obviamente, as praias, e eu tinha acabado de fazer um desenho em que uma das coisas que era importante eu conseguir representar bem era precisamente as rochas da Praia da Luz, que existe uma grande falha, e aquelas rochas têm certas características muito importantes, e foi a primeira coisa que me lembrei, foi logo desse trabalho, e ali a primeira abordagem que eu pensei ter era precisamente uma representação dessa falha, como é que eu poderia representar isso. Mas depois, à medida que fui pensando sobre o assunto, uma coisa que eu achei que poderia ser interessante era abordar não a falha ou a ilustração que eu fosse fazer da falha como uma ilustração final, mas mais ir pela parte da construção ou seja, as falhas geológicas são marcas da evolução da Terra, e é um processo, elas estão e continuam a estar em transformação, e eu achei que poderia ser interessante a abordagem passar um bocadinho por aí, e fazer um paralelismo com aquilo que é o processo da construção de uma ilustração, e a ilustração, parte do processo inicial da ilustração passa pelos estudos e passa pela sua ligação, por exemplo, ao caderno de campo, e foi isso que eu achei que poderia ser interessante fazer, era criar uma obra que fosse o processo e não a obra terminada ela mesma. E então a minha ideia era pegar nessas componentes de uma falha geológica, que tipo de rochas é que eu encontro numa falha, e estudá-las como fosse, ou seja, perceber a sua dimensão, a sua textura, as cores, como é que elas se organizam, em que grupos é que elas se organizam, e fazer uma espécie de um processo de construção de um caderno que poderia, hipoteticamente, eu agora pegar naqueles estudos, nas ilações que eu tirei dali, e construir ilustrações de pedras que constituem a geologia, neste caso, são pedras todas que nós encontramos em território nacional. Portanto, a ideia era um bocadinho essa, falar mais, abordar aquela peça mais como o processo de ilustração e o processo geológico. Em off, estavas a dizer que para garantires que de facto havia uma melhor representatividade das rochas, que tinhas remetido para fotografias. Isso é uma coisa habitual na ilustração científica, presumo? Não, eu neste caso, ou seja, obviamente nós recorremos à fotografia, é uma ferramenta completamente indispensável hoje em dia para trabalhar. No entanto, é importante referir que nada do que está ali representado é uma representação exata das fotografias. Neste caso, o que aconteceu é que, como também não tinha um tempo muito grande para conseguir falar com um especialista que me conseguisse dar exemplos específicos das pedras e me dissesse, olha, isto é um exemplar bom dessa pedra, o que eu acabei por fazer foi ir ao Museu Geológico e perceber, e eles tinham obviamente lá todas as rochas que eu pretendia representar, e eu aí consegui ter uma amostragem boa, e tem várias, obviamente, não tem só uma, consegui ter uma amostragem boa de como é que são aquelas pedras. Obviamente isso em conjunção com algumas pedras que eu já tinha, consegui mais ou menos perceber como é que eram estas pedras, porque obviamente que a pedra como nós a recolhemos e a pedra como está lá no museu são um bocadinho diferentes. Às vezes no museu, obviamente por estarem se calhar legendadas, é muito mais fácil eu dizer, não, claramente aquilo é basalto, mas quando a gente apanha não é assim tão fácil, até porque são rochas que acabam por ter formatações e têm formas muito diferentes, a maneira como elas se quebram acabam por ter formas muito diferentes. Portanto, é uma conjugação dessas coisas. E é assim como a ilustração é feita, não é? Obviamente que é sempre preferível nós termos uma observação direta daquilo que estamos a observar, podermos pegar e dependendo obviamente do objeto que estamos a fazer, se for uma baleia se calhar não, mas obviamente que é sempre bom nós podermos fazer uma observação direta dos modelos e depois, não podendo ter um modelo connosco
e o modelo, se vamos fazer diretamente uma ilustração de um modelo específico, convém que esse modelo seja aprovado por alguém que me consiga dizer, sem sombra de dúvida, que aquele modelo é um exemplar perfeito daquilo. É claro que há coisas que é mais difícil de se fazer isso do que outras, há coisas que é mais importante isso ser feito do que outras. No caso das rochas não é tanto. Pois eu ia-te perguntar, estavas a falar das baleias, a tua tese é sobre morcegos existentes em território nacional, acho que é isso, não é? Qual é a diferença entre desenhar um objeto inanimado e um ser vivo, que eu presumo que tu desenhas o ser já não vivo, mas sim, como é que... Sim, sim, que também é toda uma outra problemática. É assim, obviamente quando é coisas estáticas, que estão quietinhas no sítio, é sempre bom porque lá está, elas estão quietas e eu posso desenhá-las às vezes que eu quiser. Quando se tratam de coisas não vivas, por exemplo, uma pedra, eu não tenho problemas com a pedra, posso demorar um ano a desenhar aquela pedra, ela vai estar exatamente à partida igual daqui a um ano. Quando são coisas vivas, como por exemplo botânica e outras coisas, lá está, depende-se muito também da fotografia, porque o objetivo é sempre, quando eu consigo ter acesso a um modelo específico, vivo, portanto é uma coisa que é possível, fazer o máximo de estudos possíveis ao vivo daquilo, fazer o máximo de esboços em caderno de campo, o máximo de anotações possíveis, fazer obviamente uma recolha fotográfica o mais extensa que eu consiga e combinar essas duas coisas. Okay. E pronto, e depois fazer. Quando se trata de uma coisa que se mexe... Mas não há ilustração científica a partir de cadáveres e assim, de morcegos? Não, quer dizer, de cadáveres, depende do qual é que é o objetivo. Obviamente que se fazem... De cadáveres não diria, mas obviamente que se fazem ilustrações de, por exemplo, de ossadas. Okay. E no campo da ilustração arqueológica fazem-se, obviamente, quando se fazem, por exemplo, achados de ossadas, claro. Fazem-se ilustrações, e obviamente que elas aí, mas novamente, geralmente são feitos estudos na altura, esboços na altura, e depois é feita uma recolha fotográfica e depois toma-se uma decisão de como é que se faz a ilustração, porque não se consegue fazer a ilustração ali do início ao fim, não é possível por variados motivos, mas, ou seja, cada tipo de modelo tem as suas problemáticas a nível de como é que que referências é que eu vou utilizar para fazer aquela ilustração. Mas depois isto, a fotografia é de facto uma obviamente, sim. Depois, okay. Sim, mas ela tem que ser um complemento, porque a fotografia tem várias questões. Para já, em ilustração científica, nós não ilustramos indivíduos, ilustramos a espécie. E se eu vou utilizar uma fotografia de algo, por exemplo, de um morcego, uma fotografia, mesmo que ela seja espetacular daquele morcego, estou sempre condicionada porque eu estou a fazer uma representação daquele morcego em particular. Portanto, por exemplo, para te responder a esta questão, no caso dos morcegos, que é um exemplo bom, foi uma conjugação de coisas. Eu tive que fazer observação de espécimens conservados em formol, fiz observação de espécimens secos, ou seja, em pele, obviamente com muita fotografia, e depois, no caso, por exemplo, das ilustrações principais, que eram da cabeça e orelhas, porque é o sítio onde está a maior parte das características que os definem, que os separam entre si. E, depois, para além disso, escolhi uma posição em 3/4 também, porque era uma posição que conseguia representar bem todas as espécies de morcegos, porque a maior parte deles tem aquele focinho de ratito, mas existem uns quantos que têm uma ferradura, que é os morcegos de ferradura, em que uma ilustração de frente e uma ilustração totalmente de perfil dão-nos informações completamente diferentes. Okay. Portanto, tentou-se ali escolher uma posição que fosse o mais abrangente possível. E depois, a partir daí, por vezes, escolheram-se algumas fotografias para se definir a posição, para se conseguir ter a proporção e a definição daquele animal, e depois foi tudo trabalhado por cima daquilo. E no caso dos morcegos eu tinha um especialista, que é o Jorge Palmeirim, que me conseguiu dizer especificamente, isto às vezes é um bocadinho mais assim, às vezes é um bocado mais assado, e eram coisas que às vezes nem estavam presentes nas referências, eram coisas que ele sabia de experiência de mexer nos bichos e de os ver. Mas tens de ter esse diálogo sempre com o estudioso, com a pessoa dedicada. Sim, portanto é sempre uma conjugação, ou seja, isto faz parte dessa tal metodologia que está presente de formas diferentes em todas as ilustrações, consoante o tipo de ilustração que eu vá fazer. Sim. Porque, por exemplo, se eu for fazer uma ilustração de uma coisa, de um animal que já está morto, e que já está morto há muito tempo, e que não há qualquer registro fotográfico dele, isso aí tem outras problemáticas ainda acrescidas, não é?
E isso aí já depende muito mais também de ter alguém que me forneça, de um especialista que me forneça informação sobre aquilo, que me consiga dizer, por exemplo, que animais é que eu posso ir buscar que estejam vivos hoje em dia, que sejam descendentes ou familiares daquele animal extinto, para eu conseguir extrapolar isso. E obviamente que, por exemplo, hoje em dia mesmo através de ossadas, de vestígios que se consigam descobrir, conseguem-se fazer reconstruções tridimensionais das coisas. Isso é utilizado não só para a parte da zoologia mas também mesmo para reconstruções de coisas arqueológicas, de navios, etc. É uma ferramenta excelente conseguir-se fazer isso. Portanto, é uma coisa muito multidisciplinar. Pois, e estás sempre em diálogo. Estava a questionar, neste caso, tu tiveste, no caso da falha, nas rochas, não é? As rochas que tiveste de desenhar, não tiveste esse diálogo com ninguém, não é? Foi uma coisa mais espontânea. Não tive, até por causa da questão da pandemia também não foi propriamente fácil. Mas houve alguma coisa que acabaste por descobrir nestes estudos que não estavas à espera sobre este conjunto de rochas? Sim, para já, isso é sempre uma coisa que surpreende, que é a variedade que existe. Não é? Isso é sempre uma coisa que uma pessoa pensa, isso é meia dúzia. Não, é difícil de determinar e definir critérios para escolher, eu vou fazer este número lá está também a dificuldade em distinguir, porque há muitas que são muito semelhantes, mas depois são muito semelhantes para mim, que não tenho, que a minha formação em geologia é a básica do secundário, mas que são muito diferentes e que são inclusive diferentes mesmo dentro de um país como é o nosso, que é pequeno. Há muita variedade entre elas, portanto são coisas que são difíceis de definir, são extremamente complexas, tendo em conta que são pedras é calcário, é basalto, é coisas que não é, que são e que são tudo, ou seja, muito do conhecimento que há sobre elas, pelo menos numa primeira leitura, é para a sua função na construção, na indústria, etc. São tudo pedras que são utilizadas, são recursos, portanto são utilizados nesse sentido. E portanto, isso foi uma das dificuldades. Lá está, e eu cheguei a falar com alguns geólogos, mas lá está, pela questão do tempo e pela questão da dificuldade de haver um encontro presencial também, obviamente que acabaram por me dar indicações de onde é que eu poderia encontrar informação fiável sobre aquilo, alguns livros, etc. Mas, de facto, eu acabei por tomar a decisão de eu precisava de ver as pedras, porque lá está uma variedade tão grande, mesmo entre o mesmo tipo de pedra, que eu só através mesmo de livros e de fontes fiáveis online eu estava a ficar extremamente confuso, e eu senti mesmo uma necessidade eu preciso de, mesmo que não utilize aquele modelo para fazer a ilustração, eu preciso de olhar para elas, preciso de percebê-las, e acabou por ser num museu geológico que foi imprescindível eu conseguir ir lá e fotografar e ver aquilo, porque senão era extremamente difícil. E depois dessa escolha, nos teus desenhos há sempre coisas que são aumentadas, há sempre coisas por nós que acabam por ser ignorados, não é? Como é que tu fazes essa escolha? Como é que tu decides o que é importante representar dentro de cada objeto? Ou seja, eu tenho que garantir que o que eu estou a representar que são coisas que definem aquilo. Ou seja, as características diagnosticantes daquele modelo têm que estar representadas. E depois, obviamente, tudo aquilo que se veja que não é tão relevante não é eliminado, mas não se lhe dá tanto destaque ou não é tão evidenciado. E isso também depende às vezes da forma que eu escolho representar as coisas. Por exemplo, olha, vamos voltar aos morcegos. A parte importante, mais imediata, que eu tinha que garantir que representava, era a parte onde estão as características todas do animal. Eu não me adiantava estar a tentar fazer uma ilustração do animal inteiro de uma forma extremamente pormenorizada, porque efetivamente a parte da cabeça, não exclusivamente, mas no caso dos morcegos de Portugal e na maior parte deles, é na cabeça que estão as características que eu tenho que representar. Portanto, eu tenho que garantir que, e também por uma questão de escala, não é?
eu tenho que garantir que isso é representado. Portanto, eu escolho representar só a cabeça. E é claro que eu posso ter uma fotografia, por exemplo, só da cabeça, mas a fotografia tem toda uma série de problemáticas que lá está, para além de ser a representação do indivíduo, mas tudo o que são, mesmo eu conseguir fazer boas representações fotográficas, no caso dos morcegos, como é que eu faço uma boa fotografia do morcego? Eu pego nele e tiro-lhe a fotografia? Não é fácil, não é? Para além de que são coisas muito próximas, as questões das distorções das lentes podem causar problemáticas na leitura, ou seja, existe toda uma série de problemáticas que a fotografia não me resolve. Eu costumo dizer, a fotografia mostra, não é? A ilustração explica. Pois é isso, a ilustração tem que adicionar alguma coisa à fotografia, porque senão não havia ilustração científica. Pronto, e mesmo no caso dos morcegos, por vezes não basta uma ilustração, por vezes tem que ter um conjunto de ilustrações. E no caso dos morcegos, consoante o que eu queria comunicar, foram feitas ilustrações diferentes, e algumas com uma diferença de pormenor gigante, não é? Houve ilustrações que na sua execução são ilustrações de linha, que na sua execução demoraram se calhar 20 minutos a fazer, mas que são tão ou mais importantes, dependendo daquilo que eu estou a comunicar, do que as ilustrações, por exemplo, das cabeças, que são ilustrações extremamente complexas, com muito pormenor, e que demoraram 30 horas a fazer, por exemplo. Às vezes é preciso nós termos essa conjugação de vários tipos de ilustração para transmitir uma mesma mensagem, ou para conseguir mostrar todas as facetas daquele modelo, e obviamente que por vezes temos que ver também a infografia e... Sim, na fotografia muitas vezes o teu olhar vai para onde está a luz, mas na ilustração vai para onde está o maior pormenor. Sim, quer dizer, na ilustração eu controlo a luz. Obviamente na fotografia também se controla, mas na ilustração eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, não é? Porque eu estou a criar uma coisa que não existe, e tudo o que seja, por exemplo, cortes, é uma coisa que eu com uma fotografia não consigo fazer. Com uma ilustração, seja ela tradicional ou seja uma coisa feita em 3D, que é na mesma, não é? Pode ser na mesma. A ilustração não, eu acho que hoje não se pode considerar a ilustração só aquilo que eu desenho, não é? E nós passamos por várias fases, quase, não é? Numa altura em que tudo o que era feito à mão, para uma altura em que agora temos o desenho digital, que tem uma série de vantagens a nível, por exemplo, de escala, de eu poder fazer coisas muito grandes sem ter que me preocupar com reprodução, com digitalização e etc. E que me permite, obviamente, eu com layers fazer camadas e fazer, tirar, pôr e alterar o que eu quiser, para agora, não é? Agora, quer dizer, já há algum tempo, tudo o que sejam meios de modelação tridimensional e varrimentos digitais e tudo isso, em que a fotografia também, novamente, tem o seu papel. Sim. e é uma conjugação. Isso são ilustrações, isso fazem... Os meios que nós utilizamos para chegar à ilustração final são todos válidos. Não é? É uma coisa que... São ferramentas é muito multidisciplinar, e é muito pouco, hoje em dia, muito pouco estanque a nível do que é uma ilustração. E o que é mais desafiante para ti? Um projeto de design de comunicação ou uma ilustração científica? Um projeto de ilustração científica? O que é mais desafiante é conjugar os dois. Quer dizer, mais desafiante não, aliás, é ao contrário. É desafiante num sentido bom, mas é o ideal. Portanto, a minha formação como designer de comunicação permite-me ter uma noção, às vezes, muito mais concreta da resolução de certos problemas. Quais é que são... eu sei perfeitamente, numa paginação, seja lá for, como é que vou lá meter aquilo. Eu sei como é que aquilo é feito, porque eu faço. Sim. Portanto, isso dá-me um input sobre como é que eu hei de fazer as coisas. São coisas diferentes. Eu continuo a trabalhar, neste momento, muito em design, e continuo a trabalhar em ilustração, e o que eu faço, eu tenho tentado dirigir a minha atividade como designer científica para questões viradas para a conservação ambiental e para a natureza, projetos que eu consiga unir as duas coisas de uma certa maneira. Mas, obviamente, continuo a trabalhar nas duas coisas, e eu acho, sinceramente, uma coisa só beneficia da outra. Acho que acabam por não ser... Obviamente que isto é sempre pessoal, mas a forma como eu abordo um projeto de ilustração científica e de design de comunicação acabam por não ser assim tão diferentes. Okay. E fazendo aqui, quase em tom de conclusão, fazendo um zoom out, gostava de saber para ti quais são os temas fraturantes que falamos hoje em dia, que tu
tu achas que são realmente importantes? Isto pode ser muito sucinto ou mais... Estás à vontade, força. É assim, eu estava a pensar nisso e eu acho que existem muitos problemas. Alguns que nós já podíamos ter resolvido, outros que são um bocado mais difíceis. Eu acho que um problema que depois acaba por gerar todos os outros é a falta de cuidado que temos uns para com os outros, a falta de preocupação. Empatia? Um problema de empatia? Empatia, sim, ou seja, e isso faz com que nós não tenhamos a capacidade de pensar nos problemas dos outros. Isso obviamente que gera questões de racismo, intolerância, e quando eu digo a falta de nos preocuparmos uns com os outros, depois também obviamente que dá origem a questões como eu não me preocupar com questões ambientais, porque eu já vou estar morta, não vou estar aqui, portanto o que é que isso me interessa? Eu acho que a falta é um problema, que é uma gênese que depois vai desembocar nestas coisas todas. E eu acho que se nós fôssemos todos um bocadinho mais bondosos uns para os outros, nos preocupássemos um bocadinho mais com o bem-estar alheio, isso resolvia muitas coisas, não é? Portanto, eu acho que questões fraturantes, quer dizer, acho que já mencionei aqui algumas, mas lá está, as questões ambientais são um bocadinho provocadas por isso e são obviamente uma questão que nós hoje em dia não... Hoje em dia, já há muito tempo, não se pode fugir disso, que é o futuro, isto está a acontecer, e as coisas não mudam também por essa coisa do... Dá muito trabalho, tenho que me pôr desconfortável tenho que sacrificar o meu conforto, se calhar para certas coisas mudarem. Tenho que me reposicionar, não é? Sim, exatamente. E depois questões como o racismo, eu acho que isto hoje em dia é uma das coisas que mais me assusta. Agora, ainda no rescaldo aqui das eleições, que é... Parece que nós progredimos, mas afinal estamos a sim, não, mas isso basta... Eu acho que só quem não estuda a história minimamente é que acha que isso não acontece, porque isto é cíclico, isto acontece, e o problema, eu acho, é que os ciclos estão a ficar cada vez mais curtos, e nós parece que nos estamos a esquecer das coisas cada vez mais depressa, e coisas que aconteceram há 50 anos, e que nós dizíamos que nunca mais pode acontecer na vida, e está a acontecer, começa-se a ver a acontecer. Portanto, isso também é uma coisa que me assusta muito, e que acho que devia assustar toda a gente, de igual modo que as transformações climáticas, porque nós achamos que não, isto está muito lá longe, isso não nos vai acontecer, e depois quando nós menos esperamos já não está a bater à porta. Portanto, eu acho que isso podia ser resolvido, que as pessoas fossem um bocadinho mais tolerantes, todos uns pelos outros. Fica aqui o conselho, então. Obrigada por teres vindo, Lúcia. Obrigada pelo convite.